Olá! Hoje vamos mergulhar numa obra que, nossa, marcou gerações. A Revolução dos Bichos. Um clássico absoluto. Com certeza. A gente vai olhar para os capítulos iniciais, sabe? Desde aquela sementinha da Revolução, lá na Fazenda Solar, até a consolidação do poder, né? Exato. Até onde os porcos realmente tomam conta de tudo. Isso. E a história, como muita gente sabe, usa os animais para espelhar as nossas lutas humanas, né? Por liberdade, por poder. É uma alegoria fantástica. E a nossa meta aqui é, assim, tentar extrair os momentos-chave dessa transformação toda. As ideias centrais que o Orwell coloca ali. Vamos juntos nessa exploração. Vamos sim. E o que eu acho fascinante é justamente isso. Acompanhar o nascimento de um sonho, sabe? Aquela utopia animal. Sim. E ver como, passo a passo, ele começa a ser distorcido. Os temas são muito atuais, né? Busca por igualdade, a corrupção do poder, manipulação da verdade. Nossa, total. É uma análise incrível de como os ideais podem ir por água abaixo. Bom, tudo começa com o Sr. Jones, né? Bêbado, negligente. Um caos. Isso abre a porta para a reunião secreta que o velho Major convoca. Ele junta os animais. Nossa, tem desde os cavalos fortes, o Golias e a Esperança. O Golias, aquele trabalhador incansável, mas não muito brilhante, né? E a Esperança mais maternal. Isso. E o burro cínico, o Benjamin. Até os porcos que logo vão se destacar, né? O Bola de Neve, o Napoleão e o Berro. E o discurso do Major ali no celeiro, aquilo é a faísca. Ele consegue colocar em palavras a miséria que eles viviam. Vidas miseráveis, laboriosas e curtas. Forte, né? Muito. E ele aponta o dedo. O inimigo é o homem, que só consome sem produzir. Ali ele planta a ideia da revolução e estabelece princípios, né? Inimizade ao homem, camaradagem entre os animais. Igualdade. E aquela canção Animais da Inglaterra. Ah, sim. Funciona como um hino poderoso, né? Une todo mundo naquela esperança. Totalmente. Inflama os ânimos. Essa esperança não demora para se concretizar, mas de um jeito meio inesperado, né? O major morre logo depois. Pois é, 3 noites depois. Mas a ideia fica. E aí os porcos, considerados os mais inteligentes, assumem a liderança. O Bola de Neve, mais inventivo. Vivaz, né? O Napoleão, mais reservado, mais determinado. E o Berro. Ah, o Berro. O mestre da retórica, né? Que conseguia transformar preto em branco. Exatamente. Eles organizam as ideias do major no animalismo. E a revolução em si, ela acontece quase por acaso. Verdade. O Jones esquece de alimentar os bichos e eles se revoltam. Uma revolta espontânea. Expulsam o Jones, a senhora Jones, os homens e tomam a fazenda, que passa a se chamar Fazenda dos Animais. A euforia ali deve ter sido incrível, imagina. Destroem os símbolos da opressão, chicotes, freios, decidem preservar a casa como museu. É um momento de libertação total, assim, na aparência. Mas, olha só, já ali tem uns sinais importantes, né? Os porcos revelam que sabem ler e escrever. Um diferencial enorme. E o Bola de Neve pinta os 7 mandamentos na parede do celeiro. Aquelas leis fundamentais. Nenhum animal matará outro animal. Todos os animais são iguais. Lindos princípios. Só que, logo no fim desse capítulo, tem aquele detalhe. O leite das vacas some. Pois é. O que esse pequeno detalhe já indica pra gente. É o primeiro sinal, né? Assim, bem concreto, de privilégio, de apropriação. Exato. Enquanto a maioria tá lá, na euforia, no trabalho, algo é desviado para um grupo específico, para os porcos. É sutil, quase ninguém percebe direito no meio da festa, mas estabelece um precedente perigoso. A igualdade já começa a ser, minada ali desde o primeiro dia, mesmo que de forma velada. O verão seguinte parece confirmar que a revolução foi um sucesso, né? A colheita é ótima, o trabalho é duro, mas eles fazem com orgulho. O Golias vira o símbolo disso, né? Com o lema pessoal, vou trabalhar mais. Incansável. Mas as primeiras rachaduras nessa utopia começam a ficar mais visíveis, não é? Sim, com certeza.
A gente vê a criação dos rituais, a bandeira verde com casco e chifre, as reuniões de domingo, que logo viram palco para a briga dos dois, né? Bola de Neve e Napoleão. Exato. O idealista inovador contra o estrategista silencioso. Discordam em tudo. O Bola de Neve tenta criar comitês, ensinar a ler. Mas a alfabetização é super desigual, mais uma hierarquia se formando ali. Pois é, e a simplificação dos mandamentos para 4 patas bom, 2 patas ruim, embora pareça prático, acaba virando um slogan fácil de manipular depois, né? Exatamente. As ovelhas adoram e ficam repetindo aquilo sem parar. E aí vem 2 eventos bem cruciais. Primeiro, Napoleão pega os filhotes das cachorras para educar em segredo, ninguém sabe direito o quê. Um movimento sinistro já ali. E depois, o mistério do leite e das maçãs é resolvido. Vai tudo para a comida dos porcos. Como o berro justifica essa? Aí entra a propaganda genial do berro. Ele usa a ciência, assim, entre aspas, né? Claro. Para dizer que os porcos, como trabalhadores do cérebro, precisam daquilo para a saúde, para cuidar do bem-estar de todos. E o argumento final, né, o mais poderoso. Ele invoca o medo do retorno do Jones. Certamente ninguém aqui quer o Jones de volta, quer? É a primeira vez que essa tática funciona para calar a boca de quem questiona. E funciona perfeitamente. Enquanto isso acontece lá dentro, a notícia da fazenda se espalha. Os fazendeiros vizinhos, o Pilkington e o Frederick, ficam incomodados. Primeiro zombam, depois ficam com medo, né? Espalham boatos horríveis sobre a fazenda. Isso acaba levando à tentativa do Jones de retomar tudo. A Batalha do Estábulo. E aí o Bola de Neve mostra que é um estrategista brilhante. Sim, ele estudou táticas militares, Júlio César. Organiza a defesa de forma impressionante. A batalha é uma vitória crucial para a moral dos animais. Consolida a expulsão dos humanos. Mas mesmo ali na vitória, a gente vê uns contrastes interessantes, né? Com certeza. A compaixão do Golias, que fica arrasado achando que matou um rapaz. Eu não queria fazer isso, exato. E a frieza do Bola de Neve. Guerra é guerra. Ser humano bom é ser humano morto. São visões bem diferentes. E a Molly, a égua vaidosa que some na hora da luta. Já mostrando para que lado pendia, né? Totalmente. O apego dela às fitas, ao açúcar, ao conforto do antigo regime. A Batalha do Estábulo deveria ter unido mais os animais, mas logo depois as coisas começam a desandar bem rápido. A Molly, de fato, abandona a fazenda. É vista depois atrelada a uma charrete, feliz da vida, aparentemente. Os animais meio que apagam ela da memória. E a disputa entre Bola de Neve e Napoleão chega no limite com o projeto do Moinho de Vento. Ah, o moinho, símbolo da visão de futuro do Bola de Neve, né? Modernização, eletricidade, menos trabalho. 3 dias por semana. Um sonho. Mas o Napoleão se opõe. Diz que a prioridade é comida e defesa armada. A fazenda se divide completamente. É o grande conflito ideológico ali. Napoleão mais pragmático, talvez. Ou só querendo poder. Ele percebe que vai perder no debate aberto, na argumentação. E aí ele usa a força bruta. No dia da votação do moinho, quando o Bola de Neve está lá fazendo um discurso inflamado, E parece que vai ganhar. Napoleão solta um guincho e entram aqueles 9 cachorros enormes. Os filhotes que ele educou. Agora uma matilha, feroz e leal só a ele. Eles perseguem o Bola de Neve para fora da fazenda para sempre. É um golpe de Estado na cara dura. Com certeza. E isso muda tudo, radicalmente. Napoleão anuncia o fim das reuniões de domingo, dos debates. Acabou a discussão. Acabou. Decisões agora vêm de um comitê de porcos presidido por ele. E os cães estão lá, rosnando para intimidar qualquer um que ouse protestar. 4 porquinhos tentam, mas são silenciados na hora. A era do voto acabou, Lu. E o berro, claro, entra em ação para justificar tudo. Sempre ele. Diz que liderança é um fardo pesado, que Napoleão está se sacrificando pelo bem de todos e que o Bola de Neve, era um criminoso. E de novo a ameaça. Vocês não querem o Jones de volta, né? Impressionante como funciona. E o Golias, coitado, confuso mas sempre leal, acaba aceitando e adota o segundo lema dele. Napoleão está sempre certo. Que triste isso, né? É trágico. É a abdicação total do pensamento crítico.
A confiança cega na liderança, mesmo quando as ações vão contra tudo que eles defenderam no início. A partir daí, o regime aperta. O trabalho fica ainda mais pesado, 60 horas semanais, mais o voluntário no domingo. Que de voluntário não tem nada, né? Quem falta tem a ração cortada. Exato. E a construção do moinho, que era ideia do Bola de Neve, agora vira a ordem do Napoleão. E para piorar, surgem novas políticas. Como o comércio com humanos, através do advogado Whymper. Isso viola um princípio básico da Revolução. Os animais ficam desconfortáveis, lembram vagamente que tinham decidido não fazer isso. Mas aí vem o Berro de novo manipulando a memória. Ele pergunta: essa resolução está escrita em algum lugar? Vocês têm registro? Como não tem nada escrito, ele convence todo mundo que eles estavam enganados. A falta de registro vira uma arma, né? Totalmente. A memória falha, a falta de escrita. Ferramentas perfeitas de controle. E a manipulação continua. Os porcos se mudam para a casa do Jones. Começam a dormir nas camas. Outra violação clara dos mandamentos originais. Aí a Esperança, desconfiada, pede para Moriel, a cabra que lia mais ou menos, ler o quarto mandamento na parede. E a surpresa. Nenhum animal deve dormir em uma cama com lençóis. As duas últimas palavras apareceram ali, magicamente. Inacreditável. A justificativa do Berro chega a ser cínica. Diz que a regra era contra lençóis, invenção humana. Que os porcos precisam do conforto para pensar melhor. E claro. Vocês não querem Jones de volta. A alteração física da lei é um passo muito ousado. Mostra que nem a constituição dele está segura. Pode ser reescrita a qualquer momento. E o Benjamin, o burro, parece que entende o que está acontecendo, mas continua calado. Ele é a consciência crítica que se recusa a agir, né? Uma figura muito interessante. O moinho, símbolo de tanto esforço, finalmente está quase na metade. Mas aí vem um vendaval violento e destrói tudo. A reação do Napoleão é imediata e calculista. Culpa quem? Óbvio, Bola de Neve. Acusa ele de sabotagem noturna, decreta pena de morte, oferece recompensa. Encontram até umas pegadas de porco que ele diz que são do Bola de Neve. É a criação do bode expiatório perfeito, né? Perfeito. Um inimigo interno constante, invisível, culpado por tudo de ruim que acontece. Isso justifica mais repressão e une os animais contra um alvo, desviando a atenção das falhas dele mesmo. E a ordem é reconstruir o moinho imediatamente, com paredes mais grossas durante todo o inverno. Trabalho dobrado. Exato. O inverno seguinte é terrível. Fome, frio, reconstrução difícil. A fome é real. Batatas congeladas. A situação está crítica. Mas é crucial esconder isso do mundo exterior, do Whymper. Eles usam truques, né? Enchem os silos com areia e cobrem com grãos por cima. Pura fachada. E Napoleão mal aparece em público, sempre cercado pelos cães ferozes. Para conseguir grãos, ele exige que as galinhas entreguem os ovos. 400 por semana. As galinhas protestam. Dizem que é assassinato tirar os ovos delas. Tentam uma rebelião, quebrando os ovos. A resposta do Napoleão é brutal. Total. Corta a ração delas. Pena de morte para quem ajudar. 9 galinhas morrem de fome. Oficialmente, de doença, claro. A rebelião é esmagada sem piedade. A escalada da violência interna é assustadora. Sim, a repressão agora é explícita letal. E a imagem do Bola de Neve como o sabotador mestre, culpado por tudo, só se intensifica. O Berro chega a anunciar uma descoberta terrível. Bola de Neve era agente do Jones desde o começo. Reescreve a história da Batalha do Estábulo de novo, dizendo que o Bola de Neve tentou levar os animais à derrota, e que foi o Napoleão quem salvou o dia mordendo a perna do Jones. Uma mentira deslavada. Até o Golias, o mais leal, hesita em acreditar nisso. Ele lembra, mas ele lutou bravamente na Batalha do Estábulo. A memória dele ainda funciona um pouco, mas aí o Berro usa o argumento final. Nosso líder, camarada Napoleão, declarou categoricamente que Bola de Neve foi agente de Jones desde o início. O Golias cede. Se o camarada Napoleão diz, deve estar certo. É de arrepiar como a dúvida é esmagada pela autoridade. Totalmente. A lealdade cega vence a memória, vence a evidência.
E isso prepara o terreno para o momento mais sombrio de todos até ali, as purgas. Nossa, a cena das confissões forçadas e das execuções em massa é brutal. Napoleão convoca todo mundo. E os cães atacam aqueles 4 porcos que tinham protestado lá atrás. Sob coação, eles confessam contato com Bola de Neve e sabotagem e são mortos na hora pelos cães. Até não para aí, né? Uma onda de confissões e execuções. As galinhas líderes da rebelião dos ovos, um ganso, ovelhas, uma pilha de cadáveres se forma ali. É o terror como política de Estado. Claramente. As confissões absurdas servem só para legitimar violência e eliminar qualquer um que possa um dia discordar. O medo toma conta de vez. A esperança fica ali, traumatizada, pensando em como os ideais da revolução foram totalmente traídos. Medo, violência. Ninguém ousa falar nada. Os cães patrulham, a fazenda dos animais virou um lugar de pavor. E para fechar com chave de ouro, a canção Animais da Inglaterra, o hino da esperança, é abolida por decreto. A justificativa do berro. A canção era da rebelião. E a rebelião, segundo ele, acabou com a execução dos traidores. Agora é só lealdade ao líder. É apagar um símbolo poderoso que não serve mais a eles. Exatamente. Logo depois, mais uma alteração nos mandamentos. O 6º mandamento, que era: nenhum animal matará outro animal. Nenhum animal matará outro animal sem causa. A justificativa para as execuções escrita na pedra, ou melhor, na parede do celeiro. Incrível. E o culto a Napoleão só aumenta. Títulos pomposos, poemas em homenagem a ele. Pai de todos os animais, protetor do povo das ovelhas. Uma coisa meio Coreia do Norte, né? Total. Arma disparada no aniversário dele, provador de comida contra veneno. É a consolidação total do poder. A lei serve ao líder, a história é reescrita o tempo todo. Bola de Neve agora vira um covarde na batalha do estábulo. E as memórias dos animais. Berro diz que estão erradas. O moinho finalmente fica pronto. Um trabalhão. Mas aí a esperteza do Napoleão nos negócios dá errado. Ah, sim. Ele vende a madeira para o Frederick, depois de fingir amizade com Pilkington, se achando o máximo da astúcia. E o Frederick paga com dinheiro falso. A madeira foi embora de graça. Um golpe. Napoleão fica furioso, sentencia Frederick à morte, fervido vivo, e alerta para um ataque. Tenta reatar com o Pilkington, mas... Tarde demais. O ataque do Frederick acontece. A Batalha do Moinho. 15 homens armados. Os animais recuam sob fogo pesado. Pilkington manda um recado. Bem feito. E os homens usam pólvora para explodir o moinho. Destruição total. A perda do moinho enfurece os animais. Eles contra-atacam com uma fúria desesperada, sem medo das balas. É uma carnificina. Muitas baixas dos dois lados. Vaca, ovelhas, gansos mortos. O Golias é ferido gravemente, mas a ferocidade deles, mais a chegada dos cães do Napoleão, põe os humanos para correr. Eles vencem, mas a que custo? Exaustos, sangrando, e o moinho em ruínas. O Golias ferido até questiona: isso é uma vitória? É uma vitória pírrica. Mas o berro, claro, transforma a catástrofe em triunfo. Expulsamos o inimigo do nosso solo sagrado. Essa é a nossa vitória. E organizam celebrações, discursos, tiros de canhão. O Napoleão cria uma medalha, a Ordem da Bandeira Verde, e condecora a si mesmo. O caso do dinheiro falso. Esquecido. A propaganda vence de novo. E tem aquele episódio do uísque, né? Os porcos acham na adega, fazem uma festa barulhenta, o Napoleão fica bêbado. Ainda no dia seguinte, o berro anuncia que Napoleão está morrendo, sai um decreto proibindo o álcool sob pena de morte. Mas, milagrosamente, Napoleão melhora e logo manda o Whymper comprar livros sobre fabricação de cerveja e destilação. A hipocrisia total. E um campo que era para aposentadoria dos animais é arado para plantar cevada, para fazer mais bebida para eles. E o capítulo termina com o berro caindo da escada de madrugada, perto da parede dos mandamentos, com tinta branca. E dias depois, Amuriel percebe que o 5º mandamento mudou. Nenhum animal deve beber álcool em excesso. O Benjamin parece entender tudo, mas continua calado. Chegamos então ao destino trágico do Golias.
O casco dele demora para sarar da Batalha do Moinho. Mas ele não para. Quer ver o moinho reconstruído antes de se aposentar. Ele ainda acredita na aposentadoria prometida. Que nunca vai chegar, né? O campo reservado agora é para a cevada dos porcos, a vida continua dura, ração reduzida de novo, menos para os porcos e cães, claro. E o berro continua com as estatísticas falsas comparando com o tempo do Jones, falando da liberdade que eles têm agora. Mais privilégios para os porcos, os 31 leitões do Napoleão têm escola separada, direito de passagem, usam fitas verdes aos domingos e cerveja diária para os porcos. Meio galão para o Napoleão. Enquanto os outros passam fome e criam as demonstrações voluntárias semanais. Marchas, discursos, para distrair da fome e celebrar os trunfos. A fazenda vira uma república. Napoleão é eleito presidente. Candidato único, claro. E mais reescrita da história. Bola de Neve agora lutou ao lado do Jones na Batalha do Estábulo. As feridas dele foram feitas por Napoleão. É um nível de absurdo. Nesse meio tempo, o corvo Moisés reaparece falando da montanha doce de açúcar. O ópio do povo, né? Os porcos o desacreditam em público, mas deixam ele ficar lá recebendo cerveja. Talvez seja útil manter alguma esperança falsa nos outros. E o Golias? Apesar da idade, do casco ainda doendo, trabalha mais que nunca. Tá visivelmente acabado. Até que um dia... Ele colapsa, puxando pedras para o moinho. O pulmão falhou. O berro anuncia que o camarada Napoleão, em sua infinita bondade, arranjou tratamento para ele no Hospital Humano em Willendale. Os animais ficam desconfiados, hospital humano, mas o berro os convence da superioridade do tratamento lá. 2 dias depois, uma carroça chega para levar o Golias. E o Benjamin, o burro, pela primeira vez corre desesperado, gritando. Ele leu a inscrição na lateral da carroça. Alfred Simmons, abate de cavalos e caldeira de cola, Willingdon. Que horror. Os animais correm, gritam para o Golias escapar. Ouvem coices lá de dentro, mas a força dele já se foi. A carroça parte. É a traição final, a mais cruel. O trabalhador mais leal, mais dedicado, vendido para o matadouro para que os porcos possam comprar mais uma caixa de uísque. 3 dias depois, o berro anuncia a morte de Golias no hospital. Conta uma história comovente, inventada, sobre as últimas horas dele, os remédios carros pagos por Napoleão e as supostas últimas palavras. Avante, camaradas! Viva o camarada Napoleão! Napoleão está sempre certo. E ainda desmente o rumor bobo sobre o abatedouro. Diz que a carroça era do veterinário, que tinha comprado do abatedouro e ainda não tinha arrepentado. E os animais manipulados, talvez querendo acreditar para aliviar a dor, acabam aceitando a história. É impressionante a capacidade de manipulação. Napoleão faz uma homenagem hipócrita. Os porcos fazem um banquete memorial e nessa noite chega uma caixa de uísque e eles festejam ruidosamente. Com o dinheiro da venda do Golias, provavelmente. Terrível. Bom, anos se passam. A memória da Revolução vai se apagando. Quase ninguém que viveu aquilo tá vivo. A esperança tá velha, o Benjamin tá igual, só mais cínico. Nenhum animal jamais se aposentou. Napoleão tá um porco gordo, o berro também. A fazenda tá maior, mais próspera, compraram terras, o moinho moe milho para vender. Mas os animais comuns continuam pobres, famintos, trabalhando como escravos. Os luxos sonhados, eletricidade, 3 dias de trabalho, Napoleão denunciou como contrários ao animalismo. A felicidade, segundo ele, está em trabalhar duro e viver frugalmente. Para eles, claro. Os porcos e cães não produzem nada, só consomem e fazem trabalho de escritório, arquivos, relatórios, pura burocracia para justificar o status deles. Os animais não têm mais como comparar o presente com o passado. Dependem das estatísticas do berro. A única coisa que resta é acreditar que são livres, donos da fazenda e que todos os animais são iguais. Até que um dia, o clímax da transformação. O berro é visto andando sobre as patas traseiras. Chocante. E depois, uma fila de porcos faz o mesmo. E Napoleão aparece majestoso, carregando um chicote. Um chicote. No momento em que os animais poderiam protestar, as ovelhas, que o berro ensinou em segredo, começam a baler a nova máxima. 4 patas bom, 2 patas melhor. A inversão completa do lema original.
Aí o Benjamin, pela primeira vez, quebra a regra dele de não se meter e lê para a Esperança o que sobrou na parede. Só um mandamento. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. A frase que resume tudo. A ironia final e brutal. Depois disso, nada mais parece estranho. Porcos supervisionando com chicotes, comprando rádio, assinando jornais humanos. Usando as roupas do Sr. Jones, Napoleão de casaco preto e botas de couro, a porca favorita dele com vestido de seda da Sra. Jones, a fachada caiu de vez. Uma delegação de fazendeiros humanos visita a fazenda e elogiam a disciplina, as longas horas de trabalho, as baixas rações, dizem que é um modelo a ser seguido. É o reconhecimento da tirania pela antiga classe dominante. A cena final. O jantar entre porcos e humanos na casa da fazenda. Os outros animais espiam pela janela. O Sr. Pilkington faz um brinde. Elogia o fim da desconfiança, a eficiência da fazenda e compara os animais trabalhadores com as classes inferiores humanas. Brinda a prosperidade da fazenda dos animais. E o Napoleão responde. Nega qualquer intenção revolucionária. Anuncia o fim do tratamento camarada, o fim do ritual do crânio do major. Apaga todos os símbolos restantes da Revolução, remove o casco e o chifre da bandeira. E, o golpe final, anuncia que a fazenda não se chama mais Fazenda dos Animais. Vai voltar a ser Fazenda Solar. Brinda a prosperidade da Fazenda Solar. O círculo se fecha. Perfeitamente. A Revolução devorou a si mesma e instaurou o status quo anterior. Só que com novos mestres. Enquanto os animais olham lá de fora, os rostos dos porcos parecem se misturar com os dos homens. Começa uma briga violenta no jogo de cartas. Napoleão e Pilkington jogam um as de espadas ao mesmo tempo. 12 vozes gritam com raiva e são indistinguíveis. As criaturas lá fora olhavam de porco para o homem, e de homem para porco, e de porco para homem novamente. Mas já era impossível dizer quem era quem. Fim da história. Uau! É um final devastador. Que jornada, hein? Daquela esperança toda de libertação e igualdade, até essa cena final onde porco e homem são a mesma coisa, de volta à fazenda solar de certa forma. O que tudo isso significa, afinal? Significa, eu acho, observar o processo lento, gradual e terrível da corrupção pelo poder. A gente viu como os ideais foram esvaziados um por um. Como a linguagem foi distorcida, né? Reajuste em vez de redução, a mudança sutil dos mandamentos. Exato. Como a memória foi manipulada, a história reescrita para servir a quem mandava. O medo do Jones, medo do Bola de Neve, medo dos cães e a propaganda incessante do berro foram as ferramentas-chave. Estatísticas, canções, rituais. Tudo isso. No fim, a elite que fez a revolução se tornou o espelho exato da tirania que eles derrubaram. É um ciclo trágico. E fica a reflexão, né? Como essa transformação radical aconteceu ali, debaixo do nariz dos outros animais? Que mecanismos permitiram que os ideais fossem tão completamente subvertidos? Pois é. E o que essa história toda sugere sobre o desafio de manter princípios éticos, de manter a igualdade quando o poder se concentra na mão de poucos? É algo para a gente pensar muito depois dessa análise. Com certeza. Uma reflexão que continua incrivelmente atual décadas depois de Orwell ter escrito.